8 de maio de 2014, aniversário do pastor Cliff. Eu penso que a posteriori nós vamos abençoá-lo à distância. Ele está lá na China. Você conheceu, né? Porque abaixo tem 3,5 metros. Conheci. Né? E esse aqui está a caminho. Então nós vamos começar a nossa escola dominical. E sempre irmão que ora, eu gostaria hoje de pedir uma irmã para orar. Se fosse assim, esposa de pastor, que dorme no culto, que dorme na escola dominical, que não presta atenção a nada, pergunta o versículo 3 vezes. Você passa hoje? Ela não veio não, mas eu oro. Ah, ela não veio não. Semana passada ela não veio mesmo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua alegria, pela tua presença nessa manhã e te pedimos a tua unção, que o Senhor possa usar os lábios do Carlos Amor para nos ministrar e que realmente a tua palavra possa achar uma boa terra em nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu não sei até se o Rafa notou, eu postei esse estudo lá no blog. Se você for esperto, você imprimiu. Hoje eu vou aí no Kindle. Mas só para situar o senhor Dom Alejandro de la Vega, pai do Rafael, nós estamos estudando a lei e a graça. É bom que fique de resumão para todo mundo. Estamos estudando a lei e a graça. A lei caducou. A lei já era, né? Como dizia um pastor que nos visitou uns 338 anos atrás, Moses dead. Moisés está morto. Pastor Skip. Isso mesmo, lembrei o nome, Skip. É o pastor Pulim, né? E ele falava isso, Moses fala, né? Acho que ele não foi arrebatado, nem foi para a glória, né? Moses dead, ou seja, a lei caducou, a lei já era, a igreja não tem absolutamente nada a ver com a lei, porque se você for olhar os contextos lá de Êxodo, do Pentateuco, vocês vão ver que a lei ela é destinada, ela foi prescrita para aquele povo que Deus tirou do Egito. E a gente sabe qual povo que Deus tirou do Egito, foi o povo de Israel. É a mesma coisa de eu chegar na casa do Rafael e falar, que remédio bacana esse remédio que você está tomando, para que é? Então, isso aqui é para Parkinson. Não, vou tomar também. Dá uns comprimidinhos desse aí, achei ele interessante, eu vou beber. Isso já aconteceu com meu filho. Você lembra, Rafa? Ele estava com conjuntivite. Ele chegou na casa da mãe dele, mãe, estou com conjuntivite, tem um colírio. Pegou o comer colírio que tinha na reta, começou a sangrar o olho. Beirou perder a vista. Você não vai pegando remédios dos outros, não, que legal, não dá esse negócio, eu vou tomar também. Pode tomar com cachaça? Né? Aproveita e já toma com cerveja, já que é para estragar, né? Mas então aquela bula, aquela prescrição, a lei, ela diz respeito a Israel. A igreja não tem nada a ver com isso. Mas nós vimos o irmão Amâncio, ele vai agora gesticular assim com a boca, porque sempre que eu falo isso ele repete, né? A lei ela é composta de princípios civis, princípios morais, e os cerimoniais. Umas 2 ou 3 vezes que a milésima vez que eu faço aqui, o irmão fica assim meio que. Ele fica buscando na memória assim. Civis, morais e cerimoniais. Os civis, eles tinham a ver com. É a legislação mesmo, é a constituição da nação, com a vida nacional, a vida política. Os morais tinham a ver com a vida ético-moral mesmo, o convívio horizontal, né? E os cerimoniais dizem respeito ao convívio vertical, ou seja, a relação de Israel com o Deus que o chamou, com o Deus que o escolheu, com o Senhor. São princípios que falam a respeito do tabernáculo, do azeite, do incenso, como é que mata o bicho, se queima só a gordura ou se queima tudo, né? Está tudo lá no Pentateuco. São aqueles princípios da lei que dizem respeito ao cerimonial, por isso que são princípios cerimoniais. No que tange aos princípios civis, não tem nada a ver, porque cada país tem a sua Constituição. A Constituição do Brasil não vale para a Argentina. A do Equador não
não serve para o Zimbábue, né? A da Austrália não serve para a Inglaterra, cada um tem o seu, e os princípios civis dizem respeito a Israel. Os princípios morais, por sua vez, eles foram repetidos. Nós vimos aqui, né? O não matarás está repetido nas epístolas, o não roubarás, né? O falso testemunho, adulterar, ou seja, os princípios morais, segundo a lei de Moisés, não dizem respeito à igreja, mas eles foram repetidos no ensino apostólico. Os apóstolos, inclusive, eles eram judeus, quando eles elaboraram a doutrina que viria a reger a igreja, eles tomaram como base aquilo que eles mesmos aprenderam no judaísmo, os 10 mandamentos. E eles transferiram esses princípios morais, que na realidade são universais, né? Eles são universais, mas eles foram especificamente ordenados a Israel e a posteriori foram transmitidos para a igreja. Agora nós estamos vendo a questão dos princípios cerimoniais. Aquele cerimonial judaico caducou. O véu foi rasgado. Quando Jesus Cristo morreu na cruz e gritou tetelestai, está consumado, já era, né? Na linguagem de hoje, se Jesus fosse de hoje em dia, na cruz ele gritaria assim, já era, e morreria. Ou seja, acabou, já era, não vale mais. O véu rasgou de cima e embaixo. E o livro de Hebreus, que é um livro escrito para retardados, no bom sentido, né? Ele fala, olha, para você estar comendo churrasco, picanha gordurosa, você tem que pôr uma madeira com leite aguado para vocês mamar. Vocês estão demorando a crescer, né? Então, o livro de Hebreus, eu falei isso aqui, ele é o Evangelho for Dummies, né? Ele tem que explicar para o pessoal os rudimentos do Evangelho. E eles também dizem, a forma principal, a gente não sabe quem foi o autor de Hebreus, a forma principal do autor de Hebreus argumentar é por comparação. Quem está familiarizado com o livro de Hebreus sabe disso. Você vai no livro de Hebreus e fala, o anjo assim, Jesus assado, superior. Então ele vai argumentando ao longo do livro, fazendo comparações para demonstrar a superioridade de Cristo em vários aspectos. A sua superioridade em essência acima dos anjos, a sua identificação com os homens, a superioridade do sacrifício dele em comparação com os sacrifícios que eram feitos no judaísmo, a superioridade dele, isso é que nos diz respeito, do seu sacerdócio em comparação com o sacerdócio de Arão. Porque o Jacó ele tinha 12 filhos, o seu quarto filho, o Levi, Deus é soberano, foi aquela tribo que Deus falou, olha, separa para mim a tribo de Levi. Na realidade, quando você vai em Êxodo 19:5, toda a nação de Israel, todas as 12 tribos, elas tinham como é que eu falo? O que Deus queria para eles. Eles tinham como destino, não é a melhor palavra, não. O objetivo de Deus é para a nação de Israel que toda ela tivesse a vocação sacerdotal. Mas Deus, como ele trabalha de maneira progressiva, né, a revelação dele nunca é de uma vez, ele vai progressivamente revelando. Eu tenho um outro irmão que é 539 anos atrás, fala que é progressivamente, seletivamente, limitadamente e acumulativamente. É assim que Deus trabalha. Progressivamente ele vai selecionando. E à medida que ele seleciona, ele limita, e naquilo que ele limitou, ele acumula a revelação. Então, a priori, toda a nação de Israel teria a vocação sacerdotal. Vós sois uma nação de sacerdotes. Mas Deus, no desdobramento da sua vontade, do seu plano, depois ele especificou que, lembra, isso está lá em Êxodo, a questão da consagração dos primogênitos. Falou, todo primogênito é meu. O primeiro filho de cada israelita é meu. Mas, para a coisa ficar um pouco mais funcional, né, vocês substituem, vocês fazem uma oferta pelo
primogênito de cada um dos filhos de todas as tribos, exceto a de Levi, porque a de Levi, essa eu vou ficar mesmo para mim. A tribo de Levi não vai ter rebanho, não vai ter casa, não vai ter herança física. Porque quando Josué conduziu a turma lá para dentro da terra prometida, cada um tinha um pedaço de chão. A gente sabe disso, tem nas Bíblias, todas as Bíblias, tem um mapa lá da divisão política de Israel. Efraim ficava num lugar, Zebulon no outro, Judá no outro, não é? Todo mundo conhece. Levi não tem o estado de Levi. Tem Minas Gerais, São Paulo, tem lá Judá, Benjamim, blá blá blá, Manassés, porque Levi ele foi chamado para ser consagrado como a tribo sacerdotal que representa a nação sacerdotal, que na realidade representa toda a humanidade. O sacerdote ele intermedia, né? Ele se coloca entre Deus e o adorador. A humanidade, a descendência de Adão, perdeu contato com Deus lá no jardim. A gente sabe bem a história. Israel foi chamado para ser aquela nação que faria a intermediação entre Deus e a humanidade, todos os homens. Aí Deus refinou esse plano para uma tribo de todas as nações, uma nação de toda uma nação, uma tribo, a tribo de Levi. Aí a posterior ele refinou mais ainda esse plano para que em favor de toda a humanidade, uma nação em favor de toda uma nação, uma tribo em favor de toda uma tribo que representa a nação, que representa a humanidade, uma família. A família de Arão. Então a família de Arão, que é da tribo de Levi, que é da nação de Israel, que é uma das nações do mundo, é que teve essa vocação sacerdotal. Todo mundo conhece o Arão, o irmão de Moisés. E ele teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, e cada um tinha a sua função. Um rachava a lenha, o outro sangrava o bicho, o outro fabricava perfume, o outro socava lá o material para fazer o incenso. Todo mundo tinha, dentro da família de Arão, né, os coatitas, meraritas e os gersonitas, cada um tinha a sua função. E tudo isso determinado e super bem descritinho aqui no Pentateuco, fazia parte do cerimonial que compreendia o ofício sacerdotal arônico, que caducou. O véu rasgou, um novo sacerdócio foi instituído. Esse sacerdócio havia sido tipificado na pessoa de um rei sacerdote misterioso que aparece lá no Velho Testamento, aquele rapaz que tem aquele encontro lá com Abraão. Eu estou procurando aqui o texto, é Gênesis 14. Lembra? Melquisedeque. Melquisedeque significa meu rei é justo. Meu rei é justiça. Melquisedeque. Melech, rei, Sedeque, justiça. Ele foi esse sacerdócio que foi instituído, inaugurado com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, após a caducação. Existe a palavra? Ele aqui no meu dicionário. A caducação, depois da caduquência, da caduquice do sacerdócio arônico, ele tinha sido tipificado pela pessoa de Melquisedeque, que foi ao encontro de Abraão, tipo de Cristo, 2000 anos antes, e profetizado por Davi no Salmo 110, 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. 1000 anos antes, então, o Davi profetizou isso. Ele viu lá na frente. Ele já tinha noção. Isso tudo aqui vai caducar. Isso tudo que a gente gosta tanto, que a gente tem tanta veneração, vamos colocar assim, o judeu tem uma veneração com o templo, os objetos, o culto, as festas, o cerimonial. Eles não largam isso. Eles estão nessa até hoje. E nunca vão largar. Mesmo que tem coisas que não é para largar mesmo, não. Que são perpétuas, né? A Páscoa, por exemplo. Mas, com a morte e ressurreição de Cristo, um novo sacerdócio foi instituído. Um novo cerimonial. Uma nova forma de adoração, de aproximação de Deus. De relacionamento com Deus. Eu não preciso mais ir... Eu sou um cidadão de Israel.
Eu sou da tribo de Zebulon. Eu quero me relacionar com Deus. Eu tinha que ir até o templo. Se eu fosse rico, eu levava um boi. Se eu tivesse posses medianas, eu levava um carneiro. Se eu tivesse pouco dinheiro, eu levava um pombo. Ou então põe uma arapuca lá no meio da mata, pegava uma rolinha, uma pomba, levava lá, o sacerdote fazia uma oferta. E tinha até, parece que tinha um caso mesmo dos miseráveis, que era uma oferta de moedinha, né? Mas, de qualquer maneira, o cidadão de Israel ele não tinha esse acesso franco, aberto, igual o Hebreus fala, né? Que agora o véu rasgado, nós temos livre acesso ao trono da graça. A gente é bobão de não aproveitar isso. É porque quando a coisa é custosa é mais valorizada, a coisa é tão... O universo é seu, tudo que pedir, farei. Então não vou pedir nada não. Porque Deus fala assim, ó, tudo que pedires no meu nome, crendo recebereis. Se permaneceres em mim, eu permanecer em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ah, eu posso pedir o que eu quiser mesmo? Qualquer coisa, igual Salomão, pode pedir qualquer coisa. Não vou pedir não. Que Tiago fala isso. Pedis e não recebeis porque não pedis. É muita burrice. O cara fala assim, não, eu estou aqui com um talão de cheque, o Bill Gates, né? Trilionário. Fala assim, eu estou com um talão de cheque aqui, eu vou deixar todo assinado em branco para você. Toda vez que você precisar, você só põe valor aí. Ninguém vai recusar um cheque do Bill. Não, beleza. Põe lá na gaveta e lá. Até esquece que tem um talonário assinado pelo Bill Gates, né, porque Deus te deu carta branca. Né? O Ivan sempre fala, a terra move o céu. Então nós temos um acesso, uma disponibilidade, um talão de cheque assinado por Deus para pôr o que quiser ali. E a gente não... É igual o faraó que o pastor tão gosta de pregar, né? Era a praga das moscas? Das rãs. O Egito infestado de rã. O cara abre a panela, vou comer um mexidão ali, abre a panela, tem ontem eu até estava conversando com alguém sobre o sapo boi. Lá em em Santa Luzia, tem cada sapo boi de 3 quilos, 4 quilos. Vocês conhecem Santa Luzia? É porque ontem foi aniversário do Matheus, o sobrinho da Marluce, e o pessoal conhece a Santa Luzia, a Marluce já morou lá também, nós estamos falando de Santa Luzia. E o que mais chama a atenção sobre Santa Luzia é os sapos. Eu já morei num lugar que tinha muito sapo também. Você vai chegando em casa, você tem que ir abrindo espaço, eles ficam tudo no caminho, já viu? Cada sapão, e eles são feiosão, eles são tudo caroçudo, assim, escuro, preto, esverdeado, estranho. E fica a madrugada inteira assim. Você dorme com esse coral. O irmão ali parece que foi ele. Você precisa lembrar de Florianópolis, que lá é o contrário, tem aqueles pequenininhos, sabe? Miniaturinhas assim, bonitinhas. Não, lá. Amarelinho. Onde eu já morei, lá no. Inclusive no Nova Esperança, ali perto do cemitério da Paz. Eu morava ali, quase que no muro do cemitério. E lá tinha muito sapo, em Santa Luzia também. Então o rei lá, o faraó, ele ia fazer um mexido, tinha um sapo dentro da panela. Ele ia dormir, tinha sapo na cama. Uma das 10 pragas lá. Lembra? Aí o pastor já pregou 739 vezes e meia sobre isso. O Moisés, o faraó viu que tinha sapo demais, chamou Moisés e falou, você que vai aprontar esse negócio. Ele foi. Sou eu. Sempre que der problema aqui, sou eu, porque você não quer deixar sair meu povo. E aí? Você deixa meu povo? Não, deixa. Amanhã pode sair o seu povo. Você sabe que ele era caloteiro, né? Falou isso um monte de vezes. E você quer que eu tire o sapo aí do reino? Pode tirar. Quer que tire agora? Não, tira amanhã. Lembra? Isso está lá em Êxodo. O pastor já pregou 899 vezes sobre isso. O faraó tinha a oportunidade de ficar livre do sapo na hora. Se o Moisés falasse assim, aí sapaiado, pode ir embora, eles iam embora. Não, amanhã você manda assim, mas deixa isso aí mais um pouquinho. Tá bacana, né? Tá enfeitando. Mas então nós agora, 1 Pedro 2,5 diz que também vós mesmos, 1 Pedro 2,5, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual
para ser de sacerdócio santo, nós, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, o nosso Melquisedeque, né, o nosso sumo sacerdote, nós já vimos essas passagens, Hebreus 5:10, 3:1, 7:15, 7:26, 8:1, 9:11, 5:6, 7:17, 7:21 e 7:24, falam que Jesus Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno, o sacerdote da nova aliança, do ministério do Espírito e da Justiça, conforme 2 Coríntios 3:18. Então, ele é o sumo sacerdote e nós os sacerdotes. Apocalipse 1:6 fala que ele nos constituiu sacerdotes. 1 Pedro 2:5 fala que nós somos sacerdotes real, com uma finalidade: oferecer sacrifícios espirituais. Eu particularmente, eu só compro frango assado. Ou é terrível ser. Não, tem na terra lá do Amâncio, do São Amâncio, é pior ainda. Ele traz o frango de cabeça para baixo, embrulhado no jornal, amarrado com barbante. Não é? Chega em casa, tem que cortar a garganta do bicho, jogar água fervendo. Ou tem coisa pior do que pena fedendo a água fervendo. Aí você vai arrancando pena por pena daquele trem. Pim. Essa semana um cliente ganhando ofereceu para fazer um banho para ela. Aí você mata o problema. E o fedor dessa praga fica na pia 3 meses. Bom, aí você vai, mata aquele trem, aí sai que é um monte de tripa, cocô de galinha, baço, fígado, vai limpando aqui, né? Até que o frango está pronto no prato, você não está com vontade nenhuma de comer. Eu, por exemplo, tenho maior nojo. Que aí fica aquele fedor de pena moiada, de água fervendo, de pele de frango, de gordura, na pia. A Lulu detesta. Nada tira aquilo, fica aquele fedor uma semana. Você vai lá, frango assado, por favor. Quer levar farofa? Não pode pôr farofa no pacotinho. Quer que corta ou leve? Corta ali um pedacinho. Muito mais prático. Olha que beleza nós sermos sacerdotes que oferece sacrifícios espirituais. Pessoal, a gente tem que ficar cortando garganta de boi, destroncando pombinho, jogando gordura de carneiro para queimar no altar do holocausto. Nossa, terrível. Você queria, né? Se a gente fosse sacerdote da velha aliança, era essa a nossa vocação. Ficar socando lá a cássia com apelido, não sei lá o quê, para fabricar um incenso. O nosso sacerdócio não demanda isso. A gente não tem que mexer com sangue, não tem que mexer com perfume, tem que mexer com óleo. Eu, por exemplo, não gosto de ficar com a mão suja de óleo. Eu gasto meio tubo de detergente para tirar aquele óleo da mão. Eu tenho um toque, chama transtorno obsessivo compulsivo. Eu lavo a mão 500 vezes por dia. Então eu detesto ficar com a mão suja, principalmente de óleo. Imagina você ficar derramando óleo naquelas cornetinhas lá do amenorá, né? Até encher aqueles tubinhos, tudo de vez em quando devia derramar. Trabalhão, né? Qual é que é? Não sou fariseu, sou só você. Mas pior. É pior ainda. Não sei qual é pior. É pior ainda. É a turma que crucificou Jesus. Mas a nossa vocação é oferecer sacrifício espiritual. Aí chegamos ao nosso ponto, após essa breve introdução, que sacrifícios são esses? Isso é por causa do Dom Alejandro lá. Eu tive que fazer um resumão de... Acho que tem um mês que nós estamos nesse assunto. Que sacrifícios são esses? O primeiro sacrifício que as Escrituras declaram, que nos é demandado, né, que nos é solicitado, pedido, está em Romanos 12:1. O sacrifício de si mesmo. O sacrifício da sua própria vontade, o sacrifício do seu arbítrio. Deus pede que nós nos disponibilizemos. É o famoso eis-me aqui. Lembra lá no Velho Testamento, sempre que Deus falava: Samuel, Samuel, eis-me aqui. Abraão, eis-me aqui. Ele sempre se prontificava: eis-me aqui. Estou disponível. É isso que Deus quer com Romanos 12:1, que eu vou só citar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a primeira coisa que Deus nos pede é que nós nos ofereçamos. A Helena me fez uma pergunta aqui agora que eu nunca tinha pensado. Vocês ficam cochichando, fazendo perguntinhas internas. Claro. Aí, porque a palavra holocausto é usada com relação aos judeus. Sim. E Você fala isso mais recente ou lá do Velho Testamento? Não, do livro. Ah, tá. Então, O Shoah, né? Então, o holocausto também é a mesma palavra para o holocausto de animais, assim como foi de pessoas. Sim. Então, é interessante ver que esse como inimigo, um é animal e ele fez sacrifício para o próprio povo. Satanás foi sarcástico. Mas tem alguma ligação? Tem alguma ligação desse nome de ter colocado o holocausto dos judeus com o holocausto dos animais? Não, é mais uma referência, né? Mas biblicamente não tem ligação nenhuma. É porque ela está perguntando os sacrifícios. Tem vários tipos de sacrifícios que são descritos no livro de Levítico. Nós até estudamos isso recentemente, agora em 1991, lá na Garada. Você lembra? Nós fizemos um estudo do livro de Levítico, solicitado pelo seu cunhado, o Ivan Araújo Neves. E ele é seu cunhado, né, irmão? Também é. Mas o holocausto, dentre os vários tipos de sacrifício que se fazia dentro do cerimonial judaico, um deles era o holocausto. O holocausto, e cada um desses sacrifícios, os vários que são descritos no livro de Levítico, cada um ele apontava, tipificava, ilustrava um aspecto da obra completa e fantástica de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, como sacrifício, né? O sacrifício de Jesus Cristo, ele é tão complexo que ele precisava de ter vários sacrifícios que apontassem os mais diversos ângulos dessa complexidade, dessa inteireza, dessa tetelestância, né, que é o sacrifício de Cristo. Um deles era o holocausto, propriamente dito, que eu confesso que eu fiquei chapado. Eu fiquei assim, impactadíssimo quando eu estudei esse livro de Levítico, quando esse estudo lá na comunidade antiga, e quando eu tive contato, o Espírito Santo foi me conduzindo assim no ensino da questão, e que eu fui ver o holocausto era um dos tipos de sacrifício que representava, que tipificava, que ilustrava a obediência de Cristo. A obediência de Cristo, que Hebreus também fala. E tem vários tipos de sacrifícios. Alguns dos sacrifícios os levitas tinham direito a ficar com o peito e a coxa direita, o outro tinha que queimar só a gordura, o outro tirava as tripas, mas aproveitava a carne, o sangue, outros era só o sangue. No sacrifício do holocausto, só o sangue era aproveitado. Era tirado todo o sangue do animal, e o animal era totalmente queimado, inclusive as tripas, as fezes, a pele, não tirava nada, só o sangue. Vários sacrifícios tinham a separação, esse cara é igual açougueiro, né? Separando a chanda, picando, né? Mas não, no sacrifício do holocausto, todo o animal era queimado no altar do holocausto, que assim que você entrava no templo, no tabernáculo, era o primeiro... a primeira mobília, vamos colocar assim, que você encontrava é o altar do holocausto. Tinha uma rampa, no alto tinha como é que chama esse negócio? Um lugar de queimar, uma grelha, e esse animal era, depois de ter sido tirado do seu sangue, era totalmente queimado. Não tirava nenhuma casca, não, tudo, inteiramente. Porque esse sacrifício, ele tipificava, ilustrava, antecipava a obediência de Cristo. E o que esse... até no livro do Macintosh, não sei se eu vou falar, que eu vi isso, um comentário de Levi do Macintosh, que é muito bom de ser visto. O que esse sacrifício estava querendo dizer é que Cristo, como o animal da oferta, como o ofertante, porque quando você estuda essas coisas, você percebe que a inteireza e tetelestância de Cristo é tanto que ele é o sacerdote que faz o sacrifício,
ele é o altar que recebe o sacrifício, ele é o propiciador, o propiciatório, a propiciação, a oferta pela propiciação, ele é o objeto que recebe o sangue, ele é o sangue, ele é a pessoa que oferece o sangue, ele é o objeto que está sobre o objeto que recebe o sangue, ele é o animal do qual o sangue foi tirado. Tudo isso, todos esses tipos do livro de Levítico, eles abrangem os mais diversos aspectos de Cristo na sua obediência e no seu sacrifício. E o do holocausto, ele tipifica especificamente a obediência de Cristo. E como o animal ele era inteiramente queimado no altar do holocausto, completamente, ele apontava o fato de que, desde o momento em que Jesus Cristo foi gerado no ventre da Virgem, até o último suspiro dele na cruz, ele prestou uma obediência 100% absoluta, sem a mínima hesitação. Isso é fantástico. Até hoje eu repito, porque nós, como sacerdotes, desses sacerdotes na ordem de Melquisedeque, nós prestamos obediência ao nosso Senhor, ao nosso sumo sacerdote. Só que a nossa obediência, a gente sabe, nós somos, como diz o outro irmão lá, um despica-fumo. Tem dia que você está de boa, tem dia que você lê Bíblia, ora, evangeliza, faz tudo que tem que ser feito. E tem dia que, infelizmente, a gente escuta o capeta e aceita o dardo dele no nosso peito. Aí a gente chuta o barro, tira o barão, faz o que não tem que ser feito, faz o que não tem que ser olhado. A nossa obediência não é integral. A nossa obediência é oscilante, em função do fato de que nós temos o Espírito Santo, nós somos nascidos de novo, nós somos sacerdotes, nós temos que prestar serviço espiritual, mas nós estamos nesse mundo. E Cristo falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Isso tem a ver com a nossa estudo de Efésios 6, a batalha espiritual, a armadura. Tem dia que a gente sai sem armadura, aí a gente dança. Tem dia que você esquece da paz, esquece da salvação, esquece da fé, sai sem escudo, sai sem espada. Eu tenho gente muito burro, não ir para a guerra sem espada, sem escudo. Aí você fica, é igual aqueles filmes, né? O herói resolve suicidar e ele vai de peito aberto, assim, tomando tiro de todo mundo. É uma burrice quando você sai despreparado espiritualmente, você vai para o meio de um tiroteio sem colete. Mas o impressionante é que em nenhum segundo dos 33 anos e meio que Jesus viveu na Terra, nunca aconteceu dele falar assim, eu faço isso, faço. Ele nunca nem hesitou. Muitas vezes Deus fala assim, ô filhinho, como diz o meu irmão aqui, parará pororô. Parará pororô. Eu vou parar o ar. Eu vou fazer. Muitas vezes a gente ainda, Deus tem que, vai lá, por favor. Ele tem que te estimular, te trazer uma palavra. Muitas vezes ele tem que te conduzir à obediência e dizer, mas Jesus Cristo não. É para fazer? Então bom. Ele foi fazendo, ele foi atravessando o ministério dele, inteirinho, toda a vida dele, sem um único vacilo, uma única hesitação. Por nem um segundo, em algum momento da existência dele, ele pensou assim, eu não sei se eu vou fazer isso que o Pai quer. Ou será que isso que o Pai está querendo que eu faça realmente vai trazer um bom resultado? Nós citamos aqui, acho que no domingo passado, pessoas que fazem o que Deus quer, mas do jeito que Ele quer fazer. E isso sempre traz problema. Lembra? Que foi o caso do Saul. Ele fez o que Deus queria, acabar com Amaleque, mas deixou o Agag. E o Agag trouxe como consequência o Amã lá na frente, que quase destruiu a nação de Israel inteirinha na época da Esther e do Assuero. Então o negócio é fazer a vontade de Deus do jeito que Deus quer. É aquele lance, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós falamos disso no nosso estudo de quinta-feira também. Ô rei, beija ou fia isso, deixa ser trouxa, submeta-se, né? Lembra? Tem uma questão que não quer calar. É uma maritaca espiritual. Muito se fala, como foi bem ainda não acabei de responder, não. Bem colocado, se fala muito do sangue. Em todo tempo, em todo tempo se fala. A vida da casa está no sangue, sem derramamento de sangue.
Mas eu não sei se é porque eu não prestei atenção bastante para não lembrar, por isso a pergunta, porque toda vez que se fala de sangue, não me sai da cabeça a questão da água. Eu não sei se está... Mas qual das águas são? Não, eu vou explicar o tipo de água. Se é mineral, se é gasóleo. Não, é a questão do soldado que veio com a lança e deu um corte do lado de Jesus Cristo e saiu água e sangue. Qual é o lance da água? Pois é. Porque nesse sacrifício onde era queimado e o sangue era derramado, como você bem falou, o sangue era totalmente derramado, não se toca em momento nenhum, tanto nesse episódio como em outros todos, a questão da água. Isso me faz remeter também àquela questão que é a questão do Jesus lavando os pés dos discípulos. Mas a água tem muito a ver com o cerimonial judaico. E muita água tem aquela questão também do batismo na água com João. Qual é o lance da água? Isso não existe? Não, mas inclusive no dia do Yom Kippur, no dia da oferta do sacrifício pela nação, o sacerdote tinha que tomar banho com muita água e, se possível, até esponja de aço. Ele tinha que entrar limpíssimo no templo. E antes de entrar no Santo Santo, tem a bacia de bronze com... Sim, tem a bacia de bronze. A água é muito presente no ritual judaico. Inclusive no PDF que eu vou te passar, a semente da mulher da tua constância, responde essa questão. E é de lá que eu vou buscar a resposta. A questão da água, especificamente o lance lá da lança, né? Aquilo tem a ver com a fisiologia, né? Decorrente da morte específica da qual Cristo morreu. Segundo os estudiosos, foi um rompimento cardíaco. O coração dele literalmente explodiu. Porque quando ele fala assim, Espírito sai de mim, que ele despede o Espírito, concomitantemente, ou seja, juntamente com a ordem para sair do Espírito, ele determinou que o coração dele explodisse. E o livro lá fala, são 570 e poucas páginas explicando isso. Eu vou te passar hoje. E ele tem até um nome técnico para isso, tá? No livro fala, eu não me lembro que nome que a medicina dá para esse tipo de acidente cardíaco. Mas o coração dele literalmente explodiu. E a consequência fisiológica desse tipo, que se tivesse que ter um atestado médico, no atestado médico ia estar lá, eu não lembro a palavra, rompimento das artérias, da musculatura cardíaca. E uma das consequências fisiológicas disso é que a água entrava no sangue. A água entrava na corrente sanguínea. Porque a grande bomba que comanda a circulação sanguínea é o coração. Com a explosão do coração, as artérias principais que passam, as de calibre grande, né, que chegam até o coração, elas ficam todas expostas. Você sabe que nós somos compostos basicamente de água, a gente tem água para tudo quanto é lado. E que quando isso acontece, a água entra dentro dos troncos principais de circulação e ela fica junto com a água. Por isso que no momento que o rapaz lá fere o lado de Cristo, jorra a água com sangue. Essa é a explicação fisiológica. Explicação natural, né? Essa é a explicação natural fisiológica. Sim, mas aí... A água impactou o soldado. Sim, e isso tem desdobramentos teológicos, tem desdobramentos que se relacionam com o significado bíblico da água, que é a palavra, aí é um estudo, aí é o outro, mas fisiologicamente o porquê é esse. Mas porque Deus nos criou, nos constituiu fisiologicamente dessa maneira, exatamente porque ele tem a sabedoria, da soberania e da antecipação e da presciência,
Até cada árvore tem cada característica específica para que Deus depois pudesse usar aquela característica daquela árvore como uma ilustração simbólica, ilustrativa, tipológica para alguma coisa específica. A nação de Israel, o Espírito Santo, Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, nosso ministério, Paulo usa o corpo. Então Deus é muito sábio nessa questão. Então ele nos constituiu o nosso sistema circulatório de tal forma para que isso pudesse acontecer assim, para que pudesse responder às tipificações teológicas conforme estão nas Escrituras, e tem várias passagens, Salmo 22, o próprio Levítico, tudo é muito amarrado. Então uma resposta simples e direta muitas vezes é difícil. O ideal é você ir lá e realmente estudar. A água é tipo do ensino do Espírito Santo, é tipo do Espírito Santo propriamente dito, é tipo da palavra, e você vê como é que o Espírito Santo se relaciona com a palavra, como é que a palavra se relaciona com Jesus Cristo, se é igual a B, B igual a C, A igual a C, então como é que o Espírito Santo se relaciona com Jesus Cristo, glorificando. Aí vem todo o bonito de estudar, o gostoso, o maravilhoso, o fantástico, o que motiva a atravessar madrugadas estudando a palavra, é exatamente o que você vai. Quanto mais você. Porque a palavra de Deus é tão completa que ela consegue atender a mente de uma criança. Pouca coisa sabe. Que a graça de Deus é poikilos, no grego, né? Ela é multiforme, ela é moldável. Na realidade, é multicolorida no grego. Ela é um camaleão. Se ela chegar perto de alguém branquinho, você não está de rosa. Se chegar perto de algo rosa, ela se arroseia. Se a graça se aproxima de algo azul, ela se azuleia. Ela é multiforme, ela é multicolorida, ela é adaptante, ela se adequa a todos os tipos de circunstâncias. Então, a mesma palavra de Deus que consegue atender a mente de uma criança e edificar e trazer algo para essa criança, ela consegue atender o mais exigente filósofo, a pessoa que entende muito de onomástica, de hermenêutica, de etimologia, de lexicografia. O cara conhece profundamente o hebraico, ele começa a cavucar, eu vou pôr Deus no canto da sinuca agora. Aí ele vai afundando a palavra, e vai quebrando a cara, e ele vai vendo que isso aqui não tem fundo. Quanto mais você pesquisa, mais você tem para pesquisar. É uma mina de ouro sem fim. Entendeu? Essa é a motivação da minha vida, é isso, é cavucar isso aqui até onde der. E como não tem fundo, eu vou ficar até o dia da minha morte, do meu arrebatamento, cavucando esse negócio aqui e achando até onde der para achar. Até onde as minhas limitações, né, culturais e coisa e tal me permitir. Mas isso não tem fim não, o ensino de Deus é infinito. Né? O Salmo 119 fala muito a respeito disso. São tantos que eu nem consigo contar. Não, eu penso que... Então eu estou estimulando o irmão a aprofunde-se nesse assunto, você vai ver, tem muita coisa. Sobre a água e a cruz, e o sangue na cruz, vai muito além do que uma explicação natural. Sim, essa é a ponta do iceberg que eu estou puxando. Eu só puxei o fio da lâmpada, agora você acaba de desfazer. Você pega uma pessoa e faz uma experiência com ela, deixa ela crucificada 6 horas, do jeito que Jesus foi, e depois enfia a espada na pessoa, depois que ela morre, pode até sair água, mas sair misturado com sangue. Vai sair, não vai. E ali a palavra de Deus fala ali que naquele momento foi o rapaz que foi espada ficou tão impactado que jorrou água e sangue. Sim, porque quando o Espírito, a água e o sangue se associam, a palavra de Deus diz que isso gera um testemunho. Pois é, você lembra de 1 João? São tantos os que testemunham no céu, a água. Então ali vai muito além de uma questão de fisiológico ou natural. Não, isso é a ponta do iceberg. É muito acima disso, porque se você faz a experiência, você vai ver que pode até sair água, vai sair misturado com sangue, entendeu? E no Jesus foi distinto. Uma coisa foi uma coisa, outra coisa foi outra coisa.
água e saiu sangue. E isso deu um grande impacto naquela pessoa. Testemunho, o objetivo é testemunho. E a água, ela geralmente ela está associada com a palavra de Deus. E Jesus é a fonte da água viva. Ele mesmo fala, aquele que crê em mim, do seu íntimo jorrará fonte de água viva. Rios de água viva. E hoje não está compartilhando um pouco uma pregação sobre isso. Quanto mais se aprofunda na palavra de Deus, e como se falou, é inesgotável. Quanto mais se aprofunda, mais você cresce na graça. E tem um perigo de que porque se você tem 1 João 5,8. Quanto mais se aprofunda na palavra de Deus, tem um grande perigo da pessoa ficar como está em 1 Coríntios 8, né? A letra mata, e isso não traz um testemunho, pelo contrário. Mas o que acontece? A palavra de Deus é para gerar em nós um coração manso e humilde, que mais nós aprofundamos, como você falou, mais nós queremos aprofundar mais. Sim, mas e você pode ter certeza que sempre o mesmo texto, por mais se aprofunda nele, toda vez que você abre ele vai falar com você algo diferente. Com certeza. Em uma situação diferente. A palavra de Deus é extremamente dinâmica. Eu acho que a obra da cruz ela foi plena, completa e foi assim, inigualável. Irretocável. E assim, não tem como comparar, mesmo que faça toda essa explicação natural, fisiológica e tudo, não tem como ter uma explicação mais completa, senão algo totalmente sobrenatural de Deus naquele mundo. Com certeza. Mas aí no caso, eu estou falando também, especificamente dentro desse assunto que você fez. Sim. O que não se fala, Thiago, mas como é que seria então? O propósito do evento que está narrado no livro é testemunhar. Essas coisas nos escrevi para que creiais que Ele é o Filho de Deus e tenhais vida no seu nome. Eu estava assistindo ali, olha, saiu jorrado água viva, água limpa. Não, é absurda a solicitude de Deus. O tanto que Deus, sendo quem Ele é, Ele se curva e se atende e te busca. E quer te fazer entender. Eu estou querendo terminar de responder a menina. Não, mas aí vai gerando todo um... Acho até que ele conhece a respeito da bacia de bronze, a água. Mas aí, terminando a sua resposta, o Satanás, através do nazismo, ele foi irônico nesse sentido. Porque o holocausto, o sentido do... Para resumir assim, o holocausto significa tudo. Tudo é all, né? É o mais completo possível. Todo bicho era queimado lá no altar do holocausto, a obediência de Cristo foi total e completa. E Satanás, através dos nazistas, foi irônico nesse sentido, eu vou acabar com os judeus e vou acabar com todos. Não vai sobrar nada. Entendeu? É esse que é o sentido da ironia. É para não sobrar nada, é para acabar com tudo. Eu achei interessante porque já houve vários genocídios no mundo, como na África, né? Na África, uns montes. Mas ninguém fala holocausto, fala genocídio. Então, os judeus, seria natural falar o genocídio dos judeus, mas usa o termo holocausto, que é o mesmo. É que não é hebraico, é Shoah. Eles têm o dia, eles celebram esse dia dentro do calendário de festas. Não é uma festa bíblica, mas é uma festa que foi acrescentada, eles celebram o dia do Shoah. Mas, de qualquer forma, como você falou que o holocausto é a obediência de Cristo, e o corpo, né, se entregando por obediência, é irônico também, porque foi pela desobediência de Israel que ele sofreu esse holocausto. Então, entre outras coisas. Então tem esse contraste, né? Agora, só voltando a essa questão do coração que você explicou, naturalmente falando, claro, mostra, me fez abrir assim de falar o quanto que Jesus sofreu, porque para um coração chegar a se partir, explodir, que seja, mostra o sofrimento como homem, humano que ele teve. Então isso para mim assim, foi fantástico ver isso também. Claro que não estou defendendo, eu estou querendo dizer que mesmo explicando naturalmente, mostra para mim o quanto que ele sofreu como ser humano. E quanto que ele amou a ponto de se propor a sofrer dessa forma. Porque o sofrimento que ele
teve lá foi assim, tremendo. Né? Então, para isso ter acontecido, mostra o grau. Né? Mas quando você estuda até um pouco mais profundamente a questão, e aí esse é um outro dos PDFs que eu estou te passando, chama O Tempo e a Eternidade, que mudou o meu cristianismo, inclusive, aperfeiçoou. A questão física é até pequena, perto da questão espiritual que Cristo passou. Não, claro. A questão do afastamento do Pai, né? Quando ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele, tendo tido contato full time com Deus da forma como ele sempre teve, no momento que ele assumiu os pecados da humanidade, que foi exatamente entre meio-dia e 3 horas da tarde, quando se escureceu, né? O sol escondeu a luz, naquele momento ele era tão mal, Jesus Cristo era tão perverso, tão mal, ele estava fedendo tanto os nossos pecados que o Pai não podia nem olhar para ele, e o Pai literalmente o abandonou naquelas 3 horas. Aí tem um versículo, dentro desse estudo que eu estou fazendo sobre o tempo comparado com a eternidade, esse rapaz, ele argumenta que a penalidade, quando alguém é condenado a alguma coisa, a advogada está aqui para me corroborar. A penalidade ela pode ser imputada de 2 formas. De uma forma menos intensa, porém mais prolongada, aí a pessoa fica morfando na cadeia um tempão, né? Ou ela pode sofrer uma penalidade mais intensa e mais abreviada. Tem 2 formas de se punir: por muito tempo e brandamente, né? Ou de uma forma intensa e mais abreviada. Jesus Cristo, ainda que tenha assumido a nossa humanidade, ele não ter deixado a sua divindade, ele continua sendo Deus. Aí tem vários versículos fantásticos. Ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que lá está. Ao mesmo tempo que, porque Einstein, através da relatividade, ele já provou que o tempo, como uma 4ª dimensão, ele está relacionado ao mundo físico. Todo mundo já ouviu falar do tempo, espaço, né? As leis de Einstein, a relatividade. Então está relacionado ao mundo físico. E Deus é espírito, ele não é material. Então o Deus está fora da temporalidade. Para Deus não existe tempo, não existe ontem e hoje, só existe um grande, e hoje revavirei, né? Um grande H. Ele não está limitado. Ele não está limitado a tempo, ele é o grande eu sou, ele apenas é. Né? Estudar essa palavra no hebraico é muito bacana, o nome de Deus. Ele é apenas um grande ele está fora do tempo. Então Cristo, só para resumir, o pastor já apontou o relógio ali, quando ele recebeu a penalização, não física, mas espiritual, ele cumpriu o inferno de todos os bilhões de seres humanos, zipado em apenas 3 horas. Ele sofreu aquilo que cada pessoa que se recusa a receber a Jesus Cristo vai estar num grande agora eterno, né? Recebendo essa punição. Jesus Cristo recebeu em si todas as punições de todas as maldades de todos os seres humanos em apenas 3 horas. Uma punição absurdamente intensa e condensada num abreviado momento. Então, o Schaeffer fala disso na teologia sistemática dele. Nós, como sacerdotes da Ordem de Melquisedeque, temos o privilégio, se assim o formos convocados, depois que nós falamos de vocês aqui, de também padecer fisicamente por ele, juntamente com ele, ou tal como ele foi. O Paulo fala disso, que Paulo estava se oferecendo como uma libação, que era um sacrifício extra que se fazia em cima do sacrifício. Era uma coisa de gratidão. Tem o que a lei manda, mas você tinha permissão de fazer um plus, né? Uma gracinha, né? Colocar um a mais ali. Isso está lá no Levítico. O Paulo se ofereceu assim, como uma libação, em cima de um sacrifício já pronto e completo, foi de Cristo. Então, muitos crentes têm o privilégio de serem chamados para sofrer fisicamente, assim como Cristo sofreu. É a turma da igreja de Esmirna, que morre por Cristo, literalmente.
E eu já falei aqui, de acordo com o livro Loucos por Jesus, aquele pastor lá, a cada 3 minutos morrem 2 crentes no mundo, perseguidos por causa do nome de Cristo. A gente não tem noção disso. A gente está aqui mais preocupado porque deu uma orelha na página da minha Bíblia, né? Mas tem 2 crentes morrendo a cada 3 minutos no mundo. Eles estão tendo privilégio, depois vão receber a coroa de ouro lá no Bimar, de participar dos sofrimentos físicos, tais quais o que Cristo passou. Mas o sacrifício, o sofrimento espiritual, ele é exclusivo de Cristo. Nunca ninguém vai poder passar nem uma migalha do que Cristo passou entre meio-dia e 3 horas da tarde, daquele dia 14 de Nissan, provavelmente do ano 29 a 32, que ele sofreu, que foi o inferno da humanidade inteirinha, zipado em 3 horas. Isso é inimaginável. Então, o explodir coração, o ficar pregado, a sede, aquilo é pouco comparado, é muito, mas é pouco em relação à questão espiritual. Então, como nós, humanos, somos burros de duvidar do amor de Deus. Olha o ponto que Deus chegou. Isso dá vontade de ficar na Praça Sé gritando 24 horas. Ô seu burro, Deus te ama. Porque o que a religião ensina é que Deus é um policial onipresente com cacetete grave. Aí eu te acerto. Isso não tem nada a ver com Deus. Esse é o conceito pagão de divindade. Não tem nada a ver com Deus. Deus é uma pessoa extremamente solícita a fim de ter uma relação com você, a ponto de ter passado pelo que ele passou, e a gente fica aqui duvidando. Acho que agora Deus está de mal de mim, hein? Dessa vez eu pisei na bola feia. Isso não existe. Isso não existe. Deus nunca vai sair da posição de favor. Nunca. Amém? Vamos encerrar, que já está quase lá na hora. E você sabe, a escola dominical teria que ter no mínimo 90 minutos. O ideal 120. Ou vamos fazer a noite do Eutico, né? Mais ou menos. A noite do Eutico. Até alguém cair da sacada. Amém. Bom, acho que vai ser o Chamança, vai ser o Eutico. Nós vamos orar? Paizinho amado querido, muito obrigado pela tua palavra que nos ilumina, nos dá entendimento e nos traz esse desejo de obedecer e de servir. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essas pessoas, por essa oportunidade, por esse local. Sabemos que tudo isso é fruto de uma combinação de coisas que foi permitido por Ti. Que o Senhor nos dê unção na condução de tudo que vai ser feito, que todos possamos ser edificados mutuamente e o Teu nome glorificado. E porque sem nada podemos fazer, que oramos em nome de Jesus. Amém.